Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas estou tendo o prazer e a honra de falar com um dos especialistas da reparação, meu amigo Luiz Praga, diretamente de São Paulo, Brasil, ali na Zona Sul de São Paulo. E para mim é uma honra muito grande, como eu falei aqui, ter você como cara que está nos ajudando a falar de boas coisas referente ao segmento automotivo, falar de manutenções, informações, tudo aquilo que faz com que a pessoa que está nos assistindo, Luiz, possa estar aí aprendendo um pouquinho mais e a gente está contribuindo com eles, tá? Seja bem-vindo, Luiz. Eu sei que dispensa comentários, mas, por favor, aí, faça as honras, meu amigo. Obrigado pelo convite, Jason. Estamos sempre juntos aí, você sempre me chamando para os projetos legais. Muito obrigado mesmo. Um breve relato aí da minha vida profissional. Eu tenho hoje 66 anos, comecei a trabalhar com 15, então tenho 51 anos de carreira. Metade da minha carreira eu trabalhei na parte de engenharia, que eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico automotivo, formado pela FEI. E a outra metade da minha vida eu trabalhei na oficina. A oficina hoje já tem 26 anos, fez esse ano passado a gente completou 25 anos. Depois de mais ou menos uns 10 anos de oficina, eu terminei voltando para estudar, eu fiz um mestrado de engenharia automotiva. E a temática da minha dissertação foi sobre as bombas e sobre manutenção centrada em confiabilidade, que é uma coisa que a gente implanta aqui na oficina, né? Então, esse é um breve relato. Os outros 25 anos eu trabalhava como engenheiro, fui gerente de engenharia, fiz programação de computador. Achei que nunca mais ia ver computador na minha vida, mas depois aí veio as ECUs, as coisas mais malucas aí, que naquela época não tinha isso no carro, né? Hoje em dia tem computadores nos carros, né? Porque a ECU nada mais é do que um computador. E é um prazer aí poder disseminar o conhecimento. Eu gosto muito de ensinar aquilo que eu sei, porque eu acho que o conhecimento é para ser distribuído. O conhecimento não é para ficar fechado em algum lugar, porque daí você embota e não cresce. Então, que minha avó falava, tem que tirar o açúcar do açucareiro, porque senão o açúcar empedra aí dentro. Então, gasta o açúcar, põe açúcar novo e assim a gente vai vivendo a vida. Boa, boa. É isso aí. Esse é o objetivo dos especialistas da reparação. E não só o Luiz, tem muita gente boa que nós vamos estar apresentando no decorrer aqui. Só gente de primeiríssima linha. Eu me sinto muito feliz aí de ter você aceitado o convite, né? Ter dispensado aí um tempo para investir na informação e no conteúdo que é relevante bastante para o mercado automotivo, que é o que está precisando hoje, Luiz. Olha, o que nós ouvimos e vemos aí de informação, é tanta informação que nós não conseguimos discernir qual que é a informação boa e qual que é a informação ruim. E parece que as ruins, parece que as pegadinhas, elas disseminam mais rapidamente. O pessoal gosta de uma pegadinha, né? E aí eu olho, mano, o cara, como é que pode? O cara, como é que é jogar contra a pátria, meu? Porque é uma tiração de sarro, né? Uma coisinha talvez mal interpretada, que infelizmente acaba denegrindo a imagem de um todo. E aí você vê a importância da gente estar tentando ir pelo caminho mais certo. É um pouco mais árduo, viu, Luiz? Tem que estudar, né? E também tem que pensar. Isso aí de vez em quando dói, né? Pensar dói, incomoda. Mas eu acho que é o único jeito para você conseguir evoluir com o pensamento, né? Você pensar, observar, né? Meu pai que sempre dizia, se você for um bom observador, depois de um tempo, você fica bom na coisa, naquilo que você faz, né? Então, tem que ser desse jeito aí. E a nossa oficina acabou se especializando em Land Rover, justamente por conta do meu pai, que eu acabei de mencionar ele, porque ele me deu um Land Rover quando eu tinha 16 anos. Faz 50 anos agora que eu tenho o Land Rover. Ele apareceu aqui de novo, a gente comprou na oficina, ele está aqui agora comigo, faz 9 meses. Eu vendi ele em 95, encontramos de novo e agora compramos ele de volta. Está aqui o nosso 1956, que a gente chama de Biso. Ele é o Biso. Legal, legal. Esse era um ponto que eu já ia falar um pouquinho. Não tem como não tocar no assunto, né? Land Rover é uma marca aí que nós conhecemos bastante, né? Pelo menos
os carros que a gente vê por aí, que são carros robustos, carros de fora de estrada, a maioria deles, né, carros que aguentam não só estrada, mas fora de estrada também, e são carros que têm as suas particularidades. E aí vai a primeira pergunta, né? Você já falou por que do Land Rover, por que você mexe com esse tipo de carro, né, com essa linha de veículos, é porque você foi impactado em algum momento e você gostou, né? E aí você acabou aí dando toda essa, você vivenciou isso, né? Mas uma pergunta que eu tenho, que muitos têm essa dificuldade, ou têm esse plano, ou têm esse medo. E tudo se resume uma pergunta só. A monomarca hoje, num mercado extremamente complexo, ambíguo, né? Ela, para a oficina mecânica, é algo que você sugere que tem que se pensar, Luiz? Se hoje o Jason viesse perguntar para você o seguinte: Luiz, quer abrir uma oficina mecânica? Só não vai falar que não pode abrir, tá? Tem muito cara, não, abre outra coisa, não vai abrir oficina mecânica, não, né? Mas se a pergunta fosse, Luiz, eu quero abrir uma oficina mecânica e estou pensando em trabalhar com multimarca e gosto da monomarca. O que você, mais ou menos aí, como uma pessoa experiente no mercado e já passou por, né, por várias situações aí, qual seria a sua informação com relação a isso, meu amigo? A nossa empresa abriu em 1998 e a gente atendia Land Rovers e todos os 4x4. Em 98, a eletrônica embarcada era muito pequena. A Land Rover começou com a eletrônica embarcada em mais ou menos em 99. Eu comprei o meu primeiro scanner da marca em 2001. Um scanner em inglês que eu tenho até hoje. Eu tenho a segunda versão dele, claro, mas eu tenho até hoje. É uma marca chamada Autologic, que era a primeira marca que fazia a parte da Land Rover por engenharia reversa. Quer dizer, ele não é idêntico ao scanner da Land Rover, mas ele faz tudo que o scanner da Land Rover faz. Mais ou menos em 2009, eu comecei a chegar à conclusão que a eletrônica embarcada nos carros estava tão grande, principalmente nos Land Rovers, que não compensava para a gente tinha um volume bom já de Land Rover, né? E não compensava para a gente fazer investimentos em outras marcas. Então, eu atendia a Toyota, atendia a Mitsubishi, atendia os outros 4x4 Suzuki, mas no fim eu ia ter que comprar um scanner para Suzuki, um scanner para Toyota, um scanner para Mitsubishi, estudar essa tralha toda, pagar toda a documentação técnica, porque a gente tem a documentação técnica aqui toda atualizada, né? E aí o investimento ficava muito grande. Como a gente já estava com um volume razoável de Land Rover, a gente decidiu ficar só com Land Rover. Hoje a gente tem um bom atendimento, é um nicho de mercado. Land Rover é um nicho bem específico de mercado, né? Hoje em dia o pessoal não faz mais tanto fora de estrada quanto fazia antes. Ele está dirigindo o Land Rover e ele fala assim, olha, se eu quiser eu vou naquela estradinha lá, mas eu não estou com vontade agora. Então, continua no asfalto. Mas também tem os donos de Defender. O Defender, a gente deu bastante sorte nisso também, porque o Defender foi um carro que vendeu no Brasil, né? Um carro que foi fabricado aqui no Brasil durante um bom tempo. Então, eles têm bastante produção, tiveram uma produção de carros razoáveis. Os números são bons. E aí também o que aconteceu é que o Defender virou clássico. Então, ele valorizou assustadoramente, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando a Land Rover parou de fabricar o Defender em 2015, o carro valorizou muito, né? Então, isso daí também trouxe uma categoria de cliente aqui que a gente tinha, entre aspas, perdido, né? Porque os clientes de Defender começaram a ficar uma outra categoria de cliente que, na realidade, não interessava para o nosso tipo de mercado, né? Então, o que eu acho? Monomarca é um bom negócio, desde que você tenha foco, paixão por aquilo que você faz, né? Porque não rola sem paixão, tem um monte de coisa contra, é governo, é cliente, é peça que falta, então tem um monte de coisa contra.
Se você não tiver paixão, você desiste logo, entendeu? Então, esse que é o problema. Tem que ser apaixonado pelo que faz, que é o que a gente tem aqui, né? Hoje nós somos em 19, 4 são da família e 15 são da grande família que eu brinco, porque eu fico aqui 12 horas por dia, então eu fico mais tempo aqui do que em casa, né? Vocês sabem disso porque vocês também devem ter a mesma configuração, entre aspas, de tempo, né? E eu gosto muito do que eu faço, né? Meu filho também está comigo aqui, ele é publicitário, mas também acabou assumindo aqui a parte do controle da oficina, agendamentos, etc. Minha filha cuida da parte de informática e divulgação, Instagram, esse Instagram que está embaixo aí, ela que é a responsável. E a minha esposa faz a parte financeira, ela começou comigo, meu filho está comigo há 12 anos, aproximadamente, e a minha filha está comigo há 5 anos. Então, a gente trabalha em família aqui. Então, tem que dar certo para todo mundo, senão também não tem graça, né? Boa, boa, boa. Então, eu entendi a resposta, né? Então, é um conjunto de fatores que fazem você tomar uma decisão, né? E aí você linkou muito bem, né? Você tem que gostar, tem que se identificar e tem que estar apaixonado, né? Por aquilo que você está representando a marca, né? Bom, muito bom, muito bom. Mas eu não vim aqui para falar de monomarca, não vim aqui para falar disso daí, eu só aproveitei porque o assunto, meu amigo, é uma coisa interessante. E eu sempre tive dúvidas sobre isso, tá? E eu quero falar com você, adentrar um pouquinho mais nesse assunto aí, que é sobre as suspensões, né? E eu sou do tempo que no Senai eles ensinavam a suspensão que era com feixe de mola, porque eu fiz Senai de mecânica diesel automotiva e junto com o nosso famoso feixe de mola, tinha sempre lá, pelo menos nos Mercedes, tinha um fole, né? Que era lá um bolsão de ar ali, né? Pneumático, que quando você andava nos ônibus, você falava assim, caramba, não dá nem para sentir, né? E o que eu percebo que essa evolução do carro, ele parece que arrastou também outras coisas, que uma delas foram a parte de undercar. E a parte de undercar diretamente ligada aí à suspensão, né? E aí eu aqui algumas questões que queria falar com você, que a suspensão mecânica, ela já atendia basicamente as necessidades. Eu não sei por que tiveram que inventar mais a pneumática e a eletrônica, viu, Luiz? Como é que você avalia essa evolução aí, né? Então, para que existe uma suspensão? Basicamente, a suspensão é feita para isolar a massa não suspensa, que é o eixo do carro, freio, rodas, etc., da massa suspensa. Então, quando você passa num buraco ou numa lombada, essa parte oscila e essa aqui teria que ficar o mais tempo possível estável para você não sentir os solavancos. O feixe de mola ou mola semi-elíptica, que é aquela mola assim, porque a mola da carroça é elíptica, né? São as duas, parte de baixo da elipse, a parte de cima da elipse, e fazia aquele jeito assim, né? Então você tinha o jumelo, tinha um monte de coisa que fazia nheque-nheque e tal. E ela não isolava completamente a massa suspensa da massa não suspensa. Ela copiava muito, com muito solavanco. Então, a massa não suspensa andava assim, e isso aqui era um descompasso, tá? De mais a mais, um outro problema muito sério, que Land Rover sempre produziu veículos 4x4. Então, a suspensão convencional com molas, as molas elípticas ou parabólica ou algum outro tipo de mola, elas têm uma atitude, que na realidade atitude é o que a gente chama de altura da massa suspensa em relação ao solo. Então, a atitude do carro, ela ficava constante. Então, o sujeito tinha que fazer um carro alto para andar no fora de estrada. Só que aí, quando ele entrava na estrada, o centro de gravidade muito alto fazia com que o carro tivesse um rolling muito alto, né? Então, ele rolava nesse sentido. Você ia fazer uma curva para cá, o cara tinha que pôr a mão, né, no lado para compensar, que nem surf, né?
Que nem aquelas ondas de surf que você inclina assim e tem que pôr a mão para compensar. Era E quase um barco à vela, né? Você colocava assim, ó, fazia o pêndulo, né? O João Bobo ao contrário, né? O Então, João Bobo ao contrário. era horrível isso, né? Então, com a suspensão pneumática, o que acontece? Quando você quer entrar na trilha, você levanta a massa suspensa e a massa não suspensa fica embaixo, e aí, quando o eixo não é rígido, né? Quando você... Aqui estão as rodas, aqui está o eixo. Ele faz isso aqui, ó. E aí você fica com uma altura livre do solo maior. Para você ter uma ideia, a altura livre do solo de um Defender com pneus convencionais é de 250 milímetros, e de uma Discovery 3, 4, quando ela está no modo fora de estrada, ele é de 270 milímetros. Então, ele é 1 polegada mais alto do que o Defender. E não parece, né? Parece que o carro é mais baixo. Só que aí, quando você está na estrada... É uma régua de 30 centímetros, né? Exatamente. Quando você está na estrada, o software comanda todo essa suspensão para ele poder melhorar a estabilidade. Então, como é que trata o rolling? Você está com o carro andando aqui, você vai fazer uma curva para lá, o carro faz isso aqui, né? Ele faz isso e faz a curva. O software enche essa bolsa e esvazia essa bolsa. Então, ele mexe na rigidez da mola, o que é impossível fazer com molas helicoidais ou com molas semi-elípticas ou com molas parabólicas. Você mexe na constante elástica da mola. A mola fica mais dura, né? E isso é conseguido através de um conjunto de compressor, reservatório, as 4 bolsas, que uma em cada canto do carro, 4 sensores de posição para saber a atitude de cada bolsa, de cada corner, de cada canto do carro, e uma inteligência comandada por uma ECU, né? E aí o compressor enche o reservatório e a ECU controla quem que ela quer abrir ou fechar e, inclusive, controla uma válvula que a gente chama de crosslink, ela cruza as duas. Então, quando essa válvula está fechada, a suspensão faz isso como se fosse um eixo rígido. Isso facilita a parte do off-road do carro. Então, quando você levanta o carro, ele trava a válvula entre uma e outra, o eixo se comporta como sendo um eixo rígido, e não mais como um eixo, uma suspensão, entre aspas, independente, o que melhora o fora de estrada, né? Então, isso começou com a Land Rover, agora acho que você vai ficar até assustado, em 1993. Desde 1993, a Land Rover tem suspensão pneumática. Eram modelos diferentes, eram softwares diferentes, as ECUs eram diferentes, eram muito menos sofisticados do que como é hoje, mas já era suspensão pneumática, especialmente no Range Rover, que foi o primeiro carro com suspensão pneumática, né? E quando você fala que existe um software que controla, né, toda essa... Pega lá do compressor, sabe quanto que o compressor já enche. Porque o compressor ele joga para o reservatório primeiro, e esse reservatório que joga para as bolsas, né? Ou não? Exatamente. Ele tem um pulmão, né? É um compressor elétrico, com uma bomba e um compressor alternativo, de pistãozinho mesmo. Esse compressor enche o reservatório é que distribui a pressão do ar para cada corner que precisa. Em cada corner tem uma ação de joelho, que uma parte é ligada na suspensão, outra parte é ligada no chassi. Então, com essa oscilação, aqui surge uma tensão, uma diferença de tensão. Então, você alimenta esse sensor com 5 volts, e aí você tem como se fosse antigamente a gente chamava de reostato, não é bem isso, né? É um sensor diferente desse, mas é como se fosse um reostato que altera a voltagem de 0,5 até 4,5, então 0,5, por exemplo, é fechado, 4,5, por exemplo, é aberto. Aí, quando você passa para a parte de software, o que o software faz? Ele tem uma tabela que correlaciona, um cara crachá, né? Correlaciona a tensão com a altitude. Então, tensão meio volt, o carro tem que estar com 400 milímetros entre o centro da roda e o arco do paralama. E como é que você faz isso? Você calibra essa suspensão.
Então, você coloca numa determinada altura, tem uma régua, você mede do centro até a altura da base do paralama, e ele fala, olha, do jeito que está o carro, nessa altitude, ele tem que ter 465 milímetros. Então, você mede lá e você vai suspendendo ou baixando até chegar aos 465. Quando chega nos 465, você fala, ok, é aí que eu quero. Pá, mata aquele corner, aquele canto. Vai para o outro canto, faz tudo isso. No final, você fala, a suspensão está calibrada. Por quê? Porque o software sabe que com X volts, eu tenho X milímetros. E aí é uma regra de 3. Meio volt a mais, X milímetros a mais. Então, ele sabe quantos milímetros tem de altura em cada canto do carro. Tá? Isso aí está sendo amplamente usado hoje na Mercedes, na Audi, na Porsche. Então, as empresas mais premium, né, os carros mais premiums têm isso. E tem uma vantagem adicional, que muita gente não fala, que é uma isolação da rugosidade do asfalto em relação à massa suspensa. Porque você não tem aço ligando a massa não suspensa à massa suspensa. Você tem um pedaço de ar lá dentro. Então, é como se você estivesse andando em cima de nuvem, né? E, então, a vibração que você sente do solo é muito menor, né? Então, esse é um sistema realmente revolucionário. Foi muito revolucionário em 93, hoje em dia não é tão revolucionário assim, mas a Citroën tinha um sistema desse, mas era um sistema hidropneumático, né? Então, ele tinha hidráulica junto com a parte pneumática. Eu cheguei a andar nesse carro, cara. Você apertava o botão lá no painel, aí você fazia. Era uma coisa de outro mundo pra gente, cara. Então, a única coisa é que ele não tinha eletrônica. Como é que funcionava lá? Ele tinha a dianteira direita que estava ligada na traseira esquerda. E ele era ligado em X. Assim como a suspensão, não sei se você sabe, a suspensão dos Citroëns antigos, eles tinham uma barra de torção que ligava em X o carro, né? Então, exatamente, o carro era todo ligado assim. Então, o carro ele chamava de encapotável, né? E, inclusive, eles tinham um desafio que, se o cara conseguisse capotar um carro desse, eles davam outro para ele, né? Era um carro que era uma estabilidade muito boa. Os carros da Citroën antigos, tinha uma gradinha assim na frente e a alavanca de câmbio era como se fosse um cabo de guarda-chuva. Você não é tão antigo, mas você conhece carro antigo, né? Não, eu conheço porque é o seguinte, eu tive eu fiz Senai, né, de mecânica automotiva diesel, lá em 93 eu me formei, na antiga CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Ah, que legal. E lá tinha os ônibus 356, 366, 371, né, da Mercedes e tal. E eu, nossa, tô entregando o ouro aqui. Mas entregando a idade, só falta dar o número do RG agora, porque daí vai o RG baixo, né? RG baixo. E aí nós fazíamos a parte de calibração da suspensão pneumática, tá? Que eu lembro dessa vareta, era quase um varão que tinha, e esse varão ficava no chassi e na válvula lá em cima, e ele regulava, você tinha que deixar tudo reguladinho e tal. Isso na linha diesel, claro. Isso era mecânico, né? Então, isso era quando mecânico. Era mecânico. Tinha uma valvulinha que abria conforme a carga, ela abria e aumentava a pressão. Aí, conforme a carga, você descia. Isso tudo para tentar manter a atitude igual, para não ter a parte de rolling, né? Então, você ia tipo, de 100 PSI, 100 libras, né? O pound square inch, que é o livro que a gente chama comumente de libra hoje, de 100 até 200 libras. Então, entre 100 e 200 libras, você conseguia calcular a constante elástica daquela bolsa de ar, né? Daquela quantidade que tinha de ar. E num ônibus, num caminhão, é fácil, porque o freio é a ar, né? É tudo ar. Então, você tem um reservatório grande, você tem um compressor grande. Exatamente. Mas num carro você precisa deixar o carro ligado, né? Você deixava o ônibus ligado para ele poder encher todo o compressor e tal, e aí ele poder funcionar, né? Tranquilamente, né? E aí tem o freio também, que o freio é do sistema S-CAN, né? Que é um... Esse aí você lembra também da sapata, que é um negócio assim, o S, né? Por isso que chama S-CAN. Era o S dele, fazia assim. Exatamente, ele virava assim. Então,
Só que ele virava ao contrário, né? Ele tinha uma mola. Exatamente. Quando chegava na pressão, ele liberava a mola, né? É isso aí, é isso aí. Mas é isso aí. Eita, nós, hein, meu? Que coisa. E aí, ó, olha só, e tinha um dos caras que era mecânico, ele tinha, se eu não me engano, era um Xara, esse carro aí, que tem essas, né, Xara, que ele tinha, e era antigo, tá? Eu o lembro. O XA também tinha um desse aí, eram carros caros, né? Porque Exato. essa parte aí é bastante cara. E ele tinha um acumulador hidráulico, né? Então, o ar comprimido comprimia o acumulador e aí o acumulador mandava óleo, né? Tem alguns carros que têm circuito fechado. Se eu não me engano, o Cayenne tem circuito fechado com nitrogênio. A Land Rover, circuito é aberto. Então, quando ele faz a curva para cá, ele enche essa bolsa e esvazia essa para poder compensar o rolling. Só que quando ele esvazia essa bolsa e você sai da curva, você tem que ligar o compressor de novo para ele poder compensar as atitudes lá e manter as atitudes iguais, né? Com relação à pressão. Mas é bem interessante, você coloca 700 quilos nesse carro, ele fica parado, ele não desce a traseira, não sobe a frente, nada. Fica parado, né? Então é bem interessante isso aí. E esse avanço, até que chegou nos dias atuais aí, além do sistema pneumático, né? Aí eu começo a ver também alguns vídeos da internet aí dessa suspensão eletrônica, né? Que é uma suspensão aí que promete revolucionar. E o que é interessante, né, o Luiz, aí vai um parênteses aí, né? Eu entendo que tudo aquilo que começa, seja na Fórmula 1, que começa nos veículos premiums, né? Depois que vai vendo que melhora a segurança, melhora a estabilidade, melhora uma série de coisas do condutor, né? E realmente não só melhora, mas também faz com que preserve a vida, né, no acidente ou no possível acidente. Isso começa a cair para os carros convencionais, vai né? Para os carros populares. Populares, é o seguinte, né? O fornecedor da montadora é uma pirâmide aqui, tá? Então, aqui em cima estão os caras que pagam o desenvolvimento. Quem são? São os carros premium. E os carros premium pagam o desenvolvimento, e depois esse desenvolvimento vai caindo, vai aumentando a quantidade, né? Vai caindo, o valor da peça cai, e aí vai atingindo os carros de mais padrão popular, digamos assim. Assim aconteceu com a ABS, assim aconteceu... Hoje em dia você tem... agora. O ADAS, hoje em dia você tem um sistema que eu acho bem legal para autoescola, né? Que você para na subida, ele trava 5 segundos para depois soltar, né? Então, tudo isso foi sendo desenvolvido e foi sendo espalhado, né? E antigamente você tinha carro automático com câmbio de 3 marchas. Tem um Corolla 2008, ele tem câmbio de 3 marchas. Land Rover, em 2006, era 6 marchas já. Então, só que o custo é caro. Agora, quando você aumenta a quantidade, aí vai baixando o custo, né? Eu lembro que apareceu uma imagem muitas vezes aqui, acho que não foi no Instagram, não foi no Facebook, eu estava dando uma olhada, né? Que mostra um pé, os 3 pedais, né? E um pé, o direito com a pontinha no pedal do meio e o calcanhar no pedal do... Aí o cara colocou assim, o cara colocou assim, ó, só os fortes entenderão. Eu vivi naquela situação, meu amigo. Eu falei assim, cara, eu fiz muito ficava isso ali. Ainda mais quando os carros carburados morriam, né? Eu falava assim, ó, você tinha que ficar na brecada, você tinha que ficar controlando o acelerador para o desgraçado não morrer, né? Os carburadores de carro álcool ainda pior. Eu jamais vou puxar o freio de mão. Aqui pilota! Só para não puxar o freio de mão, cara. E os caras que puxavam, eu zoava, tal, tudo mais. Então, você vê como que mudou, né? E essa evolução, ela pra a gente olha com até um certo saudosismo, né? Porque a gente percebe que a coisa, ela vem evoluindo rápido. E aí é onde eu quero chegar com você, já para os finalmente aí, a respeito da suspensão eletrônica. Então, se tiverem alguns avanços, a eletrônica talvez hoje ela alcance aí esse nível de segurança, de controle de estabilidade, de uma maneira que talvez não se compare como era antigamente, né? A Land Rover tem 2 sistemas de suspensão inteligentes, né? Que é o
Um sistema é um amortecedor inteligente, que o fluido dele ele é reologicamente alterado. Então, você pode ter um amortecedor macio e um amortecedor duro no mesmo amortecedor. Ele tem uma bobina em volta e forma um campo magnético. Esse campo magnético excita os metais que estão dentro do líquido. Esse líquido é um líquido só, tem uma empresa no mundo que fabrica isso, é uma empresa americana que fabrica esse negócio, e esse líquido é bastante caro. Então, ele manda uma corrente para essa bobina excita o ferro que existe dentro do fluido, e o amortecedor fica duro. Então, quando você está fazendo uma curva, você pode endurecer, além da suspensão pneumática, você pode endurecer o amortecedor que está do lado de fora da curva e diminuir, quer dizer, deixar mais macio o amortecedor que está do lado de dentro da curva, fazendo com que, até determinadas acelerações laterais, você consiga ficar com o rolling zero. Então, o carro faz a curva sem rolar. Né? A Discovery 2 tinha uma barra estabilizadora hidráulica, e eu sei porque dos trabalhos que eu fiz para o mestrado foi justamente calcular esse negócio aí, que até 0,1 G de aceleração lateral, aquela aceleração que aparece no carro de Fórmula 1 lá, sabe, quando os caras estão fazendo curva, que aparece aquele Gzinho lá, até 0,1 a carroceria ficava totalmente reta. O carro era muito bom de estabilidade. Então, a barra estabilizadora atuava hidraulicamente. Né, existe hoje ainda, o Range Rover Sport, ele tem essa versão com a barra estabilizadora hidráulica inteligente. Né? Agora, a suspensão eletrônica, ela deve entrar aí mais para frente com os atuadores elétricos mesmo. Né? Então, isso daí, a Siemens tem uma suspensão bem legal sobre isso aí. Inclusive, algumas dessas suspensões conseguem gerar energia elétrica com a oscilação do asfalto. É pouca coisa, mas dizem que dá para manter farol, buzina, etc., tal, só com as oscilações. Além de diminuir muito a diferença entre a massa suspensa e a massa não suspensa. Tem muita coisa por vir aí, vai ser muito, muito interessante. Eu sou bem interessado na parte de engenharia automotiva, acompanho bastante a parte do exterior também, né? E tem desenvolvimentos bem legais acontecendo aí, vai ser bem legal de ver. Só me tira uma dúvida. O carro que não precisa de suspensão, que é o carro voador, você acha que na nossa geração aqui ainda vai poder ver alguma coisinha aí de carro voando, estilo Jetsons do futuro, ou, enfim, alguma coisa que você fala, meu, eu quero estar para ver, ou você acha que está muito longe ainda? Eu não acho que está longe, já tem, inclusive, mas são drones, né? Elétricos, e você senta no drone e fala, e dá o destino e ele vai lá te levar. O táxi agora a GM está fazendo um teste lá numa cidade, porque teve um acidente aí, tiveram que tirar o Cruise, né, que é a parte de hadas da GM, tiraram um pouco de campo. Vamos ver se eles conseguem terminar isso e fazer o táxi inteligente, que deve entrar o Tesla também nessa área. E aí os motoristas de Uber estão ferrados, né, porque vai ser o carro só, não vai precisar de mais nada. Agora, você imagina, Jason, se você tivesse carro que pudesse andar, não muito, mas um pouco autônomo, quanto que a gente poderia economizar de estacionamento? Só imaginar isso, cara, não precisa abrir a porta do carro. Você consegue parar um carro do lado do outro. Hoje em dia, você tem que abrir pelo menos uma porta, tem que abrir para o sujeito entrar e sair do carro. Mas se o carro se auto-estacionar, você consegue economizar, sei lá, 20% da área de estacionamento. Aí você chama teu carro de novo, os carros da frente tiram e ele sai, te pega lá e você está dentro do carro. O tipo de um valet automático, né? Seria bem legal, né? Poxa, Luiz, todo assunto que a gente começa aqui, e um assunto tão importante, tão bacana para mim, é um aprendizado que a hora passa muito rápido, né? E eu entendo que tem mais lenha para queimar nessa fogueira aí, que não vai faltar oportunidade de nos encontrarmos aqui para poder fazer aí mais transmissões com os especialistas e você dar essa aula como foi dada aí de maneira muito bacana e muito legal.
agora é hora do Merchan. Como é que faz o pessoal para te achar, Luiz? Nós estamos à disposição. Bom, eu tenho essa oficina, que é o que está aparecendo aí, que está no Instagram, The Special. E eu também tenho um serviço de auxílio às oficinas, que vai aparecer um celular aí, que tem um WhatsApp, e também o Instagram, que é Diagnose The Specialist. Isso daí serve para as oficinas que estão com alguns problemas. Então, a gente está fazendo... Você entra com a parte do VIN, né, do carro, do número de chassi do carro, entra com o DTC que está dando e eu ajudo você a resolver o problema do carro. Com nossa expertise aí de mais de 15 anos fazendo a parte eletrônica e mais de 26 anos aí fazendo toda a parte de mecânica, né? E estamos aí, cara, para ajudar. Eu vou disponibilizar aí o número do celular da Diagnos, atende das 9 até as 17, segunda a sexta. E se quiserem visitar o Instagram aí da oficina, para vocês conhecerem melhor a oficina, fiquem à vontade. Aí tem um caso um dos últimos posts aí foi um caso justamente sobre suspensão pneumática. Com a utilização da documentação, nós pegamos um fio quebrado aí. Então, depois, se vocês quiserem visitar lá o Instagram, é só seguir a gente. Show de bola, Luiz. Muito obrigado. É uma honra, de verdade, ter você como especialista da reparação. E olha, para quem curtiu esse vídeo aí, dá uma olhadinha lá no TV Reparação Automotiva no YouTube e vão ver não só o Luiz, como o César, como a Soraya, o pessoal também lá, Tuane, Carlos Maia. Olha, gente, tem uma turminha boa aí. Um time muito bom agora pela reparação aí. Eu gostei bastante de fazer parte desse time, realmente muito obrigado. Isso aí. Grande abraço, Luiz. Fica com Deus aí, sucesso, obrigado para vocês. Amém, sucesso para todo mundo. todos aí. Amém. Amém. Tchau, tchau.